Assista agora mensagem ministrada na Igreja do Evangelho Quadrangular, Bairro Novo 4, em Curitiba. Se assente em nome de Jesus, você que pode. Glória a Deus. Deus é fiel, amém? Como hoje é uma noite de apresentações, meu nome é irmão Márcio, estou aqui desde 2001, graças a Deus, sou supervisor da Rede Verde. Rede Verde? Não veio ninguém hoje? Oi, Eliel, tá aí, glória a Deus, graças a Deus, querido, muito feliz por estar aqui mais uma vez, tendo essa oportunidade de compartilhar com vocês a palavra de Deus, né? O pessoal da Rede Inside vai ter que me ouvir de novo. Me ouviram ontem, vai ter que ouvir de novo. Só que o tema é outro, tá, querido? Ontem era um propósito, hoje é outro. Amém? Graças a Deus. A palavra de Deus essa noite tem tudo a ver com esse hino. Inclusive eu tinha conversado com o Elton, graças a Deus, ele sabia já a letra. A palavra de Deus hoje à noite vai falar sobre propósito, como o Eliel estava falando aqui, muito em propósito. Vai falar em plano de Deus. O tema dessa noite é o glorioso plano de Deus para a sua vida. O glorioso plano de Deus para a sua vida. Eu quero que você que pode, abra a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso de número 6. Eu, quando fui convidado para ministrar nessa noite, na sexta-feira, onde nós estamos ali, juntamente com o pastor Francisco, juntamente com a igreja do Evangelho Quadrangular, Bairro Novo 4, no propósito de joelho no chão, na sexta-feira, eu falei, Senhor, qual é a palavra? Aí Deus direcionou a Marcos 16:6 para dar um caminho. E no demais Deus foi nos dando uma direção. Diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Quem não achou diz, não me aguarde. Todo mundo achou. Acho que vocês estão vindo no adolescência. Porque no adolescência tem espada no ar. Aí fica todo mundo rapidinho, né? É bacana isso aí, eu fazia na escola bíblica. Bem legal. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 16:6. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Tenho uma notícia para te dar. Acho que mais ou menos por aí deve ter falado. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. E em breve voltará. Não está mais aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Só estavam os lençóis, as roupas. Não tem mais nada. Não tem restos mortais. Glória a Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Por isso que você veio aqui essa noite. Muitas vezes eu ouvia isso, quando eu vinha no culto, que os pregadores falavam, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua vida. E muitas vezes ficava me perguntando, pois é, que plano é esse? Mas Deus tem um plano na sua vida. Satanás, ele tinha um plano, que era destruir o ministério de Jesus Cristo. Ele articulou, usou pessoas para que ele pensasse que ele ia acabar com Jesus. Mas isso que é maravilhoso, como essa canção fala muito forte. Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu aquilo que talvez eu e você pensássemos seria impossível, mas ele venceu. Deus, quando ele faz o plano para nossas vidas, nem Satanás sabe o que Deus pensa. Isso que é magnífico.
Aí se levanta um monte de gente contra você, um monte de pessoas. Mas sabe por quê, querido? Deus quer te fortalecer nessa luta. Porque pode ver, querido, não tem um cristão, se você me fala um, você me fala que eu preciso conhecer, porque esse rapaz, só tem um na Bíblia que fala, inclusive essa semana nós falamos sobre ele, que era Jó, que orava a Deus tendo tudo que ele tinha. Mas a maioria de nós, no tempo de hoje, se você tem tudo, você quase não ora a Deus. Você só ora quando você tem luta. Essa semana a gente falou bastante de Jó. Mas quando Deus tem um plano na sua vida, Ele vai executar esse plano. Por mais que o inimigo não queira. Agora você que está com a sua Bíblia, abra comigo lá em Romanos 8, 29. Aonde nós vamos entender o que Deus, qual é o plano de Deus para nós. Romanos 8, 29. 29. Diz assim a palavra do Senhor: porque dantes conheceu também e o predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. E no 30 ele fala assim: e aos que predestinou, a este chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Deus, Ele tem um plano eterno e perfeito para mim e para você, amém? O universo, ele não é dirigido pelo acaso nem pelo determinismo. A história, ela não se caminha pelo acaso. A história, ela tem a mão de Deus. Ela tem um plano perfeito de Deus. A Bíblia fala que nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus dê o seu consentimento. Você está incluído nesse plano de Deus. Talvez você acredite nisso, talvez você não acredite, mas você é obra e um plano de Deus. Ele criou você e formou de uma forma maravilhosa. Dá uma olhada para o seu irmão do lado aí. Bonito ou não? Lindo. Foi Deus quem criou. Né, filho? Foi Deus que criou. Você é uma obra perfeita do Senhor. Amém? Então não aceite o que as pessoas falam de você, querido. Você é uma obra de Deus. Se valorize. Deus tem o melhor plano para você do que você imagina. Todos os seus dias foram escritos e determinados. Sabia disso? Todos os seus dias já foram escritos e determinados, sem mesmo que eu e você soubéssemos. Esse plano já está traçado. E nenhum poder nesse mundo, ou nas trevas, ou vindouro, pode desfazer aquilo que Deus tem para você. Você acredita nisso? Presta bem que eu falei para você, você acha que não entendeu. Nenhum poder maligno, nem do inferno, nem da onde for que seja, pode desfazer o plano glorioso que é o propósito de Deus em sua vida. Amém. Deus já determinou para você e para mim a nossa vitória. Paulo diz que os predestinados, que são chamados justificados, já estão glorificados. Embora a glorificação seja um fato futuro, embora a minha e sua glorificação seja um fato futuro, na mente de Deus, a mente dele diz o seguinte, que eu e você, nós vamos receber um trono de glória. Nós vamos ir para o céu. É o desejo de Deus, que todos se salvem. Deus não quer que ninguém se perca. Porque todos nós somos criaturas criadas por Deus. E hoje nós somos justificados e filhos de Deus. Como ontem eu pregava à noite para os jovens. Ontem à noite eu falava sobre identidade para os jovens. Assim somos nós. Nós somos hoje
filho de Deus. Não importa qual seja o seu inimigo, não importa qual seja a oposição do inferno para se levantar contra a sua vida, quer queira ou não, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor, querido. Você não tem apenas a expectativa da vitória. Muitos de nós temos a expectativa da vitória, mas não temos só a expectativa, nós já somos mais do que vencedores. A Bíblia diz isso. Você não vai ficar no meio do caminho, diga amém. Você que está pensando em desistir não vai parar. Você que está pensando, será que eu abro uma célula, será que eu não abro? Você vai abrir em nome de Jesus, porque você já é vencedor. Porque Cristo fez de você um vencedor, então não tem que você temer. Deus já decidiu e determinou levar você para a glória. Vou falar de novo, que só 2 ou 3 escutaram. Deus já decidiu e determinou levar você para a glória. Glória a Deus. Graças a Deus por essa vitória. Os elos dourados do plano de Deus, gracioso na sua vida, Paulo, nesses 2 versos, nos mostra que os elos dessa corrente dourada e graça, esse plano vai da eternidade à eternidade. Ele começa antes do tempo e avança rumo à eternidade. Vejamos agora como desenrola esse plano perfeito, eterno e vitorioso de Deus. Como que isso funciona, irmão? Deus, você já deve ter ouvido isso e eu também. Deus conhece você de antemão. Deus já conhece você. Antes mesmo de você nascer, Ele já sabia que você ia nascer. Romanos 8:29, nós acabamos de ler, fala assim: porque os que dantes conheceu, também o predestinou. Deus te conheceu antes de você nascer e já deu um destino para você. Hoje, o destino que Deus te deu foi qual? Culto de celebração, IEQ Bairro Novo 4, 19h30. Querendo você ou não, ouvir o irmão Márcio. Isso já está predestinado. Deus fez de você a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito em muitos dos irmãos. Na eternidade, antes que houvesse o mundo, você já estava no coração de Deus. Olha que lindo isso. Antes mesmo de eu nascer. E olha que quando eu estava no ventre da minha mãe, mesmo antes de eu vir à vida, eu já tinha sido ameaçado de morte. Meu avô já falou para minha mãe: esse daí não vai nascer. Não sabia ele quem queria que eu nascesse, né? Deus conheceu você antes de lançar o fundamento da terra. Você já estava no coração de Deus antes de Deus criar o universo. Olha que lindo isso. Profundo, né? Antes mesmo de Deus criar o universo, você já era projeto de Deus, querido. Deus já sabia que você ia congregar na igreja Bairro Novo 4 com a pastora Luciana e o pastor Francisco. Deus já sabia que os dois iam se encontrar lá no ITQ. Deus ia mandar um cumprido abençoar. O Espírito Santo jogou a lancinha do amor sobre eles. Eles casaram e ó, a família que está hoje, graças a esse fruto. E tudo se deu ao encontro na Marechal Deodoro com a Marechal Floriano Peixoto. Projeto de Deus. Pô, tinha que encontrar logo nas Marechais, né? Não é coincidência, querida, é projeto de Deus, né? Minha esposa uma vez me viu na rodoviária. Eu trabalhava numa lanchonete. Na época eu tinha cabelo, inclusive. Faz tempo. E a primeira coisa que encantou ela foi os meus cabelos. Ela pensou, ela teve um pensamento. Poxa vida, né? Pensou algo que eu não posso falar agora sobre mim. E quando começou o ano letivo da escola, o que aconteceu? Eu sentado numa sala, ela noutra. Projeto de Deus. Projeto de Deus, nós nem nos conhecíamos. E uma semana antes, uns meses antes, eu falava que eu não pensava nem em casar. No fim está aí já, 4 filhos, neto e neta. Projeto de Deus. Aquilo que Deus tem plano, não posso eu, homem, impedir. Você foi concebido na mente de Deus antes de ser concebido no ventre da sua mãe. Há filhos que podem não ser programados pelos seus pais. Isso é uma verdade. Eu não programei nenhum dos 4 filhos. Acredite você ou não.
Eu não programei. Inclusive, minha esposa não podia nem engravidar. São projetos, queridos. Quando Deus está no projeto, no tempo foi Deus que tomou a iniciativa de relacionar-se com você. Sabia disso ou não? Que foi Deus que quis relacionar-se com você, Adriano? Você era do interior, você veio aqui para Curitiba para conhecer Deus. Foi teu projeto? Não. Plano de Deus. Não foi você quem amou Deus primeiro. Foi Deus quem amou você primeiro. E atraiu você com as cordas do seu amor. Não foi você que descobriu a Deus. Foi Deus quem o encontrou e restaurou a sua sorte. Verdade, Deus me encontrou e restaurou minha vida que estava virada. Não foi você quem escolheu Deus. Foi Ele quem escolheu. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Então você está aqui porque você é um escolhido de Deus. Se você está aqui é porque você é um projeto de Deus. E se você é um projeto de Deus, querido, vá em frente com esse projeto. Você está no melhor arquiteto, melhor engenheiro que tem, que é Deus. Siga em frente. Não desista deste projeto. Tudo provém de Deus. Foi Ele mesmo quem nos buscou, quem nos encontrou, quem nos reconciliou consigo mesmo. Glória a Deus. Amém. Que lindo isso, né? Você ser amado antes mesmo de amar, né? Deus predestinou você para a salvação. Oh, glória a Deus. Deus predestinou você para ser salvo, querido. Romanos 8:30, de novo. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Graças a Deus. Maravilhoso. Quando você começa a meditar na palavra de Deus, você vê a essência da palavra para a tua vida. Você vê aquilo que Deus tem de melhor para você. Por isso que é importante, querido, quando você for ler a Bíblia, invista um tempo nessa palavra, porque você descobre coisas, né? Assim como o irmão Leão falou, quando ele começou a ler aquela passagem, ele se aprofunda na palavra, ele vai ver os segredos de Deus. Deus escolheu você antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1:9 diz assim a palavra do Senhor: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Deus não me chamou porque eu era uma pessoa boa. Deus não chamou você porque de repente você ia lá visitar o lar de idosos. Não foi por isso. Mas segundo o seu próprio propósito e graça, nos foi dadas em Cristo Jesus, antes dos tempos e dos séculos. Efésios 1:4 diz assim a palavra: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Eu acho interessante que desde quando eu entrei nessa igreja, Deus tem colocado algo no coração do pastor Francisco voltado à santidade. Muitos aqui talvez não lembrem, alguns talvez sim, mas nós, quando viemos para cá, havia uma faixa aqui, ó, escrita: santidade ao Senhor. Isso é lindo demais, querido. Você ensinar o teu povo a se santificar, você ensinar o teu povo a orar, a buscar Deus. Ontem nós estávamos meditando na palavra da célula, e era tremendo quando Jó, ele se prostrava diante de Deus, ele orava, até mesmo se em pensamento os seus filhos pecavam. Olha que cuidado que esse homem tinha, com o temor que ele tinha a Deus. Ele orava, até mesmo: Senhor, me perdoa, sacrificava, até mesmo pelo pecado de pensamento dos seus filhos. Isso é temor ao Senhor. Isso é santidade ao Senhor. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 2 Tessalonicenses 2:13 diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação,
em santificação do Espírito e fé da verdade. Glória a Deus. E sabe o que é bacana de tudo isso? Sabe o que é muito interessante? Que o amor de Deus, ele é um amor incondicional. Incondicional. A eleição de Deus, quando Ele escolheu eu e você, foi incondicional. Atos 13, 48 diz assim: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. Deus, Ele não escolheu você por causa da sua fé. Deus não escolheu você por causa da sua fé. Diz assim, continuando: e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. É o contrário, você foi eleito para a vida eterna, e é depois de ser eleito você começa a acreditar. Não é pela sua fé, é porque você foi eleito, e aí você começa a acreditar. Deus não te escolheu pelas tuas boas obras, por aquilo que você faz, por você ser uma pessoa boa, né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem assim: poxa vida, fulano morreu, mas acho que ele foi para o céu, né? Ele fazia doação, ele ajudava os pobres. Mas não é bem assim. Ontem, os jovens que vieram à noite, sabem que não é bem assim. Para você ir para o céu, tem que ter a aliança com Deus. Tem que ser escolhido por Deus. Tem que ser determinado por Deus. Efésios 2 diz assim: porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Então você foi feito não pelas suas obras, muito pelo contrário, você foi escolhido para fazer as boas obras. Quais são as boas obras? Célula, GE, evangelizar, pregar a palavra. O que nós estamos fazendo hoje, aqui na igreja, são boas obras. É você socorrer o aflito, sair das quatro paredes. Quando nós vivíamos as quatro paredes, nós fazíamos vários eventos, e o vento ia levando os eventos, né? Hoje não. Hoje existe um treinamento, existe um investimento em cima de pessoas para salvar pessoas. Tem um filme que eu sou muito fã, gente. Se eu ver o filme 2, 3 vezes, eu vou ver de novo, porque eu gosto muito daquele filme. Sou muito fã desse filme. Chama-se Para Salvar uma Vida. É um filme muito bom. Irmãos, é muito importante você ser escolhido por Deus. Mas é muito mais importante você ser escolhido e fazer as boas obras. Porque não adianta você só apenas ser escolhido e deixar as boas obras de lado. Eu fico pensando, às vezes, quando eu vinha aqui no culto, ficava sentado, ouvia uma pregação abençoada, ia embora, e aí? O que acontecia depois? Hoje não, querido. Hoje, aqueles que trabalham em célula, aqueles que são líderes, eles sabem que hoje ele vai para o culto, ele se alimenta. Ontem os jovens se alimentaram, mas amanhã ele já está pensando no Tadel, ou até mesmo no Tadel de hoje, está pensando na palavra que vai vir, já está pensando na sua célula, já está pensando naquela pessoa que está internada, que é da sua célula. Poxa, vou mandar uma mensagem, ver se ela melhorou, ver se ela não melhorou. Já dá uma olhada lá, né, no WhatsApp do grupo de intercessão, vamos ver se ela melhorou, vamos ver se tem alguém que melhorou. Vai dar um glória a Deus. É isso, querido. É para isso que você foi justificado. É para isso que você foi chamado. Para estender a mão ao seu próximo, independente de quem ele seja. Deus não te escolheu por causa das suas boas obras. Muito pelo contrário, Ele te escolheu para você fazer umas boas obras. Porque as minhas boas obras não são as boas obras de Deus. Tem uma diferença muito grande. Deus nos escolheu em Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Deus quer que você se santifique todo dia. Joelho no chão não é só na sexta-feira, tem que ser todo dia. Não é só na quarta, não é só na segunda, é todo dia. Todo dia é dia de você adorar o Senhor. Deus, Ele não escolheu você porque lá na sua empresa você é uma pessoa obediente.
Não. 1 Pedro 1, 2, 2 diz assim a palavra do Senhor: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Você é um escolhido do Senhor, amém? Você é um escolhido do Senhor para obedecer a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Querido, diga glória a Deus, porque é tão bom obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes você está aí relutando contra você mesmo, né? A minha luta, nós temos mania de jogar tudo, a culpa de Satanás, mas muitas vezes a minha luta é com o Márcio, não é com Satanás, é comigo mesmo. É eu contra eu. Teve um culto da Rede Inside, que era entrando no ringue, se eu não estou enganado, a irmã Renata trouxe uma mensagem sobre justamente isso. Ela brigando contra ela mesma. A minha briga constante não é contra o meu irmão que não gosta de mim, não, a minha briga constante é comigo mesmo. É eu que não quero muitas vezes deixar algumas coisas, assim como aconteceu comigo. Minha primeira célula, eu abri num sábado à tarde, era o sábado que toda tarde eu ia para a VM jogar bola. Todo sábado eu ia lá para um baralho jogar bola. E naquela família eles só podiam abrir a célula no sábado à tarde. Você deixar algumas coisas de lado para obedecer a palavra de Deus. A eleição de Deus para a tua vida, ela foi proposital, não foi por acaso. Deus teve um propósito de te escolher, Elton. Deus teve um propósito de te escolher. Ele fez o que fez na sua vida, mas te escolheu. Romanos 8, 29. Porque os que dantes desconheceu também o predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que eles sejam primogênitos de muitos irmãos. O grande projeto de Deus na eleição divina é nos tornar parecido com Jesus. É um desafio. Você já leu a história de Jesus? Nós temos que nos tornar parecido com Ele. Não é apenas o levar para a glória, mas é de nos tornar semelhantes ao Rei da Glória. O propósito de Deus é nos tornar semelhante ao Rei da Glória. Deus nos predestinou para nos tornarmos a estatura de um varão perfeito. Se nós estamos aqui é porque nós estamos em busca da perfeição. Certa vez eu ouvia de muitas pessoas, ainda ouço até hoje, você também ouve com certeza: poxa vida, mas fulano vai na igreja e fez isso. Fulano vai na igreja e continua fazendo fofoca. Querido, a igreja de Cristo, ela é uma igreja que busca a sua perfeição, vez após vez. Por isso que eu dou glória a Deus pela liderança dessa igreja. Às vezes você pode falar: poxa vida, mas vai encher de novo a bola da igreja. Não é, querido, é isso. É uma questão de honrar, de respeitar e entender que essa igreja está na visão de Deus. Porque a primeira coisa que eu perguntei para o meu primeiro discipulador, que foi um casal lá do Cajuru, inclusive, lá do Cajuru. Tem alguém do Cajuru hoje aí? Ah, estão aí. Foi um bombeiro, né, meu amigo Newton e a esposa dele. Eles fizeram um discipulado conosco. E só que como a igreja deles era longe, né, ao contrário dos irmãos que têm uma fé muito grande, vindo de Piraquara até aqui o Bairro Novo. Daí eu falei assim: qual igreja que eu procuro? Aí ele me deu três caminhos. Ele falou assim: procure uma igreja que te ensine a palavra de Deus. Bairro Novo 4 ensina a palavra de Deus? Sim ou não? Amém. Procura uma igreja que te ensine a orar. Ensina a orar aqui, Adriano. Tem um projeto chamado Neemias. É isso mesmo? Ensina a orar. Uma igreja que te ensine a jejuar. Ensina a jejuar aqui também? Foram os 3 focos que ele me deu a direção. Procura uma igreja que você encontre essas 3 coisas e você vai ficar tranquilo. Eu andei um pouco, custei. Aqui eu achei ao acaso. Estava andando de bicicleta aqui e encontrei. Falei para a esposa: achei uma igreja lá no Bairro Novo, lá. Eu acho que dá para a gente ir.
Glória a Deus. Deus nos escolheu para sermos santos. Amém? Irrepreensíveis. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. Olha para o seu irmão do lado, dá uma olhada bem na cara dele, com todo respeito. Tem santidade aí ou não? Diga que tem, irmão. Tem sim. Em nome de Jesus. Se ele está aqui, ele está buscando santidade, já é um começo. Glória a Deus por isso. Se você veio hoje à noite é porque você quer ser certificado, você quer ser igual o Rei da Glória. É lindo isso, gente, é muito maravilhoso. Você buscar a santificação, ser igual a Jesus, imagina, coisa linda isso. Glória a Deus. Deus chamou você para a salvação, diga amém. Glória a Deus. Muitas vezes a gente não entende o propósito de Deus, né? E quando você fala numa ministração, às vezes a pessoa fica meio assim, você quer ser salvo. A pessoa fica pensando no que ela faz, às vezes, né? E não sabe o quanto que é bom buscar a salvação, né? Ser firme. A Bíblia diz o seguinte: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você ouve a voz de Jesus? Você segue Jesus? Glória a Deus pela tua vida, querido. A melhor coisa que você faz, querido, é você ouvir Jesus. Nós tivemos um testemunho lá na família. O tio da minha esposa foi a Paranaguá faz umas 3 semanas, eu acredito que foi o que aconteceu lá. Ele estava visitando os parentes, faltava um parente para ele visitar. Daí o Espírito Santo falou: vai embora. Ele veio embora, lá de Paranaguá. E a mulher dele ainda questionou: pô, mas tem mais um parente para nós visitar. Ele falou: não, vou embora que eu quero chegar cedo, ele vai lá na Assembleia de Deus. Inclusive foi na casa dele que eu comecei a primeira célula. Ele não vem aqui, mas ele vai em outra denominação. Por isso que nós não demos sequências lá. Mas a semente foi lançada, né? Hoje ele está indo para a igreja e tal. E nesse dia ele ouviu a voz do Espírito Santo e veio embora. Veio embora, chegou, foi para a igreja, depois voltou e um monte de mensagem no WhatsApp. A outra sobrinha dele, de Antonina, perguntando se estava bem. Foi no mesmo dia que aconteceu o acidente na BR-277. Quando aconteceu o acidente lá, ele tinha chegado em casa. Então ele recebeu um livramento, por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Ele foi obediente, falando: não, eu vou embora. Se ele tivesse ficado para mais um parente, né? Então quando Deus falar com você, querido, obedeça. Obedeça, porque Deus sabe o que é melhor para você. Jesus disse o seguinte: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? O chamado de Deus é irresistível. Você já passou por essa situação, às vezes? Quando você sente Deus falando com você, você escuta um louvor, você começa a ir para o céu, né? Você começa a buscar. Você lê uma mensagem de Deus no WhatsApp, você começa: poxa vida, essa mensagem me restaurou. É assim mesmo, querido, quando você é chamado por Deus, porque o chamado de Deus não tem como você resistir. Deus te chama, você ouve o louvor, você se derrete, você começa a chorar, você ouve uma mensagem, às vezes até mesmo um filme que fala alguma coisa de Deus, você começa a sentir a presença de Deus. Por quê? Porque o chamado de Deus não tem como você resistir. Quando Deus te chama, você começa a ter intimidade com Deus, você começa a se aproximar de Deus, seja até mesmo numa letra, num cântico, num louvor. Estou olhando o horário aqui do cronograma, o negócio está organizado aqui, irmão. Tem até horário. Está ficando chique o negócio. Você pode até resistir ao chamado de Deus. Mas agora eu vou te dar alguns exemplos que eu acho que você não vai gostar muito. Você pode até resistir a esse chamado de Deus, assim como fez Jacó. Mas se preciso for, querido, Deus vai tocar em seu corpo e vai te deixar manco. Então não resista ao chamado de Deus. Ele fez isso com Jacó. Ele resistiu ao chamado do Senhor. Deus precisou tocar em sua perna
e o deixar manco, para ele saber que ele tinha um chamado. Talvez você seja igual Nabucodonosor, resistir ao chamado do Senhor, mas se preciso for, ele lhe despojará de todo o seu orgulho, vaidade e soberba, e jogará você no chão. Querido, não resista ao chamado do Senhor. Deus está chamando para você para fazer uma grande obra. E às vezes fica pensando como que vai ser. Não pense como vai ser, simplesmente obedeça. Obedeça. Você pode até resistir por algum tempo, assim como fez Manassés, mas se preciso for, ele jogará você numa cova profunda, até que você reconheça que Deus ama você. Você vai esperar isso acontecer com você, para você ouvir a voz de Deus? Você vai esperar? O chamado de Deus, ele é eficaz. Deus justificou você de todos os seus pecados. Deus já justificou você de todos os seus pecados. A justificação de Deus é um ato legal. A justificação nos livra da condenação dos nossos pecados. Pode até o inimigo chegar para você e apontar: você, pecador do jeito que você é, indo para a igreja. Querido, eu já fui justificado por Jesus Cristo. Certa vez eu ouvi no meu trabalho duas pessoas falarem: esses crentes fazem um monte de besteira e depois vão para a igreja. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Bíblia com Deus. Briga com Deus. Foi Ele que justificou. O que Deus fez por você em Cristo? Você sabe o que Deus fez por você em Cristo ou não? Quantos tem filho aqui? Levanta a mão. Se alguém chegasse para você e falasse assim: olha, lá naquele bairro tem um monte de pessoa mentirosa, que vai te trair, que vai te apunhalar pelas costas, vai dar destrapinha, mas depois vai ficar falando mal de você, que vai te entregar, que vai bater na sua cara, vai te chicotear, mas eu preciso que você dê teu filho para salvar essa vida. Você daria? Sim ou não? Não, nós não daríamos. Deus fez isso por mim e por você. Deus já sabia o nosso caráter, sabia como que nós éramos, sabia que nós éramos mentirosos, pecadores, mas mesmo assim, Jesus falou: Pai, pode deixar que eu vou. Pode deixar que eu entrego a minha vida por eles. Eu justifico eles. A justificação é maior do que o perdão. Deus glorificou você e já determinou levar você para a glória. Você crê nisso, sim ou não? Deus, Ele já te justificou dos teus pecados, através do sangue de Jesus Cristo. E Ele já determinou levar você para a glória de Deus. Amém? Você terá um corpo de glória, diga glória a Deus, semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Você terá um novo lar, glória a Deus, aleluia. Você terá uma gloriosa herança. Talvez teu pai não tenha deixado herança para você, mas o Pai Celestial deixará para você uma grande herança. O nosso Deus, o nosso Pai, nos deixará uma grande herança. Glória a Deus. Para concluirmos essa mensagem de hoje, Paulo, ele termina esse majestoso assunto, onde ele alcança alguns picos relevantes sobre a revelação divina, fazendo 5 perguntas. Perguntas que vocês já ouviram. Perguntas, mas sabe que muitas vezes a gente ouve alguma coisa, mas não entende o que está sendo falado. E uma das perguntas que Paulo fez foi assim: se Deus é por nós, se Deus é por nós, mas e por que você não abriu célula ainda então? Por que você ainda não está fazendo as obras que o Senhor mandou para você fazer? Se Deus é com você, quem será contra você? Por que você está esperando o homem tomar uma decisão, se Deus já determinou que você
tem que fazer as boas obras. Quem é mais forte, o homem ou Deus? Quem manda mais? Outra pergunta. Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus deu para você o de mais precioso, que era o filho dele, será que isso que você está pedindo ele não vai te dar? Eu acredito que ele vai te dar. Eu acredito que ele vai te abençoar. Eu acredito. Como nós cantamos aqui. Eu acredito em Jesus Cristo. O Elton perguntava, você conhece Jesus Cristo? Você acredita em Jesus Cristo por quê? Porque Deus nos escolheu. Porque Deus nos predestinou. E por amor a nós, Ele faz com que nós tenhamos fé para acreditar em Jesus Cristo. Mesmo que Ele não tenha vivido no tempo dele. Mesmo que Ele não tenha pegado nas suas feridas como Tomé pegou. Mas nós acreditamos em Jesus Cristo. Nós acreditamos que Ele pode mudar a minha história. Nós acreditamos que Ele pode mudar a história dessa igreja. Nós acreditamos que Ele pode mudar a história desse bairro. Nós acreditamos que Ele pode mudar a história de muitas famílias, como já tem mudado. Nós acreditamos num Cristo vencedor, num Cristo que venceu a morte, num Cristo que ressuscitou e deixou apenas suas vestes naquele lugar, porque Ele já tinha um corpo novo, uma veste nova, por isso que Ele não precisou dela. E é isso que Deus quer fazer com você. Aquele terno bonito que você vai lá para o sepulcro, vai ficar. Deus vai te dar uma outra veste, né? Geralmente nossos familiares escolhem aquele terno bonito para nos enterrar. Eu sei que muitas vezes quando se fala de morte todo mundo fica com medo, mas para você ir para o céu você tem que morrer. Não tem como, a não ser que você seja arrebatado. Glória a Deus. Outra pergunta. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Isso talvez é um perigo muito grande para a igreja de hoje. Você chegar e apontar o dedo para aquele que é escolhido do Senhor. Ah, meu querido, tome cuidado com isso. Se Deus escolheu, meu querido, deixa Ele. Ora a Deus. Ora a Deus. Não acuse, não julgue, não aponte o dedo, não fale mal. Simplesmente ore. Ore. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Eu não. Estou fora. Se Ele é escolhido, é Ele e Deus. Né? Muitas vezes as pessoas falam, eu não vou dizimar, não vou afetar, porque eu não sei o que o pastor vai fazer. Querido, o que ele vai fazer é problema dele com Deus. Faça a tua parte. Seja fiel no pouco e no muito Deus te colocará. Quem os condenará? Pergunta mais uma vez Paulo. Né? Chega de condenar teu irmão, querido. Ore por ele, abençoe a vida dele. Jejue por ele. Se você não gosta dele, ore para que Deus mude ele ou Deus vai mudar você. Uma das duas coisas vai acontecer. Sem resposta você não vai ficar. E ele fecha com uma pergunta sensacional. Que fala assim: quem nos separará do amor de Deus em Cristo? Quem? Hein? Nada te separa desse amor, querido. Nada te separa desse amor. Se coloque de pé em nome de Jesus.